Então, dando início à apresentação do nosso trabalho, a terceira avaliação de análise de balanços, desempenho e rentabilidade das empresas Positivo, Tecnologia SA e Intelbras. O grupo, então, ele é composto por mim, Adriano Assis, Victor Porto e Rosimério Oliveira. O grupo realizará uma análise dos principais indicadores financeiros das empresas, com foco nos indicadores de liquidez, rentabilidade e endividamento, com foco no ano de 2024, e em seguida apresentaremos uma avaliação de desempenho e rentabilidade das ações das mesmas empresas no período de janeiro a junho de 2025. Com relação aos indicadores de liquidez, analisamos a liquidez geral, a liquidez corrente, a liquidez seca e a liquidez imediata. Nesses 4 indicadores, a Intelbras se mostrou com mais saúde financeira, ficando então com a liquidez geral em 2,14, a liquidez corrente em 2,27, a liquidez seca em 1,28 e a imediata 0,49. Então, isso demonstra que a Intelbras tem mais recursos disponíveis, também excluindo o estoque, e com folga para cobrir o passivo a curto prazo. Então, seguindo a apresentação com os indicadores de rentabilidade, a gente já pode analisar pela tabela que a empresa Intelbras ela se destaca, tendo a sua margem bruta, margem operacional, a margem líquida, o retorno sobre o investimento, o ROI, que é muito importante, o retorno sobre o patrimônio líquido e o giro do ativo, números bem mais à frente do que a Positivo. Pela interpretação aqui dos dados, pela tabela, a gente pode ver também que a Intelbras ela mantém uma margem melhor nas suas atividades principais, que seria a margem bruta. Ao mesmo tempo, ela também consegue converter esta receita em lucro final. Ela gera mais retorno para os acionistas, isso é muito bom. A Intelbras gera mais receita também por valor investido e se destacando então à frente da Positivo. Nesse slide a gente consegue mostrar para vocês os indicadores de endividamento das duas empresas. Então, o que mostra nas tabelas? A participação de capital de terceiros, a composição do endividamento, o endividamento financeiro, a própria cobertura de juros e a imobilização do patrimônio líquido. Analisando então as duas empresas, a gente consegue ver que a Intelbras ela não depende tanto de recursos externos, de seus financiamentos em bancos, ela consegue ter uma capacidade maior de pagamento, não é uma empresa que está tão endividada quanto a Positivo. Então, no quesito endividamento, a gente consegue perceber que a Intelbras está mais organizada que a Positivo. Então, após essa análise, podemos verificar que a empresa Intelbras é mais sólida, rentável e segura para o investidor, com performance constante e equilíbrio financeiro, justificam plenamente a escolha como melhor opção de investimento frente à concorrente. Nesse slide, então, a gente pode observar o preço das ações, da empresa Intelbras Positivo, e aí a gente traz pela tabela o preço da ação das duas empresas e a variação. O período analisado é de 2/1 de 2025 até 6/6 de 2025. Então, a gente pode ver que os valores oscilaram bastante, tendo o início de 12,43 o preço da ação da Intelbras e da Positivo de 4,98, e lá no final a gente pode então analisar que o preço da Positivo teve uma queda e o preço da Intelbras teve uma valorização. E essa variação também, os números começam negativo, que geralmente acontece por conta do final do ano, as pessoas tendem então a mudar as suas carteiras de investimento, então geralmente as ações, elas entram com uma baixa variação, mas a gente pode ver que oscilou bastante durante o período analisado das duas empresas. Então, por esse gráfico, a gente consegue analisar o preço das ações, em azul é a empresa Intelbras, em laranja é a empresa Positivo. A gente pode ver que a Intelbras ela inicia em torno de 12 e pouco,
o preço da sua ação. Então ela tem uma valorização, depois ela tem uma queda, mas ela se mantém variando este valor, mas porém no final a gente pode notar que ela ainda conclui, né, este período analisado com um preço superior ao que iniciou. Enquanto a positivo ela é mais linear, a gente pode ver que ela se mantém, não oscila muito, porém conclui o período analisado com um número inferior, o seu preço inferior ao que iniciou. Então aqui a gente tem uma comparação entre o período inicial e final das duas empresas sobre o valor das ações. No período final, a Intelbras ela teve um aumento de 71 centavos no valor da sua ação, ao contrário da Positivo, que teve uma queda de 56 centavos, com uma variação então positiva para a Intelbras de 5,71% e para Positivo uma variação negativa de 11,24%. Então, após a análise dos preços das ações, a gente manteve a decisão em continuar investindo na Intelbras, porque tem uma valorização consistente, registrando um aumento ali no final do período, né, de 0,71 o valor da ação. E a gente acredita que sejam pelas notícias com o apoio do BNDES, né, o investimento feito na empresa, e acabou demonstrando um potencial de crescimento e acabou que o mercado sentiu mais solidez e saúde financeira, reforçando suas atratividades a longo prazo, e os investimentos voltaram. Então a compra das ações começou a crescer de novo. Então a nossa conclusão é que a Intelbras apresenta uma maior estabilidade e segurança para investimento e também de rentabilidade, impulsionada pelo aquilo que a Rose falou no slide anterior, que foi o investimento e apoio do BNDES, que só mostra o crescimento e o potencial da empresa dentro do mercado dela. Aqui então constam nossas referências que foram usadas para a elaboração do nosso trabalho, e também queremos agradecer. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado a todos.